E aí, pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos livros mais fascinantes e, vamos ser sinceros, mais controversos da Bíblia. Usando como nosso guia o comentário de David M. Howard Jr., nós vamos desvendar o livro de Josué e podem ter certeza, a gente vai muito além daquelas histórias que todo mundo já conhece. Bom, esse aqui é o nosso mapa da mina. A gente vai começar questionando aquela visão mais comum sobre o livro, sabe? Depois, vamos montar o cenário da época, entender como o livro foi construído, encarar de frente as polêmicas com a arqueologia e, claro, descobrir qual é a sua mensagem principal e o que ela significa pra gente hoje. Preparados? Então, bora lá! Então, para começar, vamos direto ao ponto. Quebrar um mito. Quando se pensa em Josué, o que vem na cabeça? Muros caindo, né? Batalhas épicas. Mas será que a história é só sobre isso mesmo? Olha, as cenas são marcantes, não dá para negar. A marcha incôluta de Jericó, o sol que teria parado no céu, são relatos muito poderosos. Mas o primeiro passo de qualquer boa análise é sempre perguntar qual era a intenção do autor. Onde é que ele queria colocar o foco? E aqui está a grande virada de chave. Como Howard aponta, as batalhas não são o evento principal. Elas são o caminho para se chegar a ele. A verdadeira protagonista da história não é a guerra, mas sim a terra. É a realização de uma promessa muito antiga, feita séculos antes para Abraão. Absolutamente tudo no livro gira em torno da herança da terra. Para a gente entender qual que é a história, a gente precisa entender o mundo em que ela aconteceu. É simplesmente impossível ler Josué com os olhos do século XXI. A gente precisa fazer uma viagem no tempo, para um período de uma baita turbulência lá no Antigo Oriente. Estamos falando da Idade do Bronze Tardia. E acreditem, isso não é um detalhe técnico e chato, não. É fundamental. Esse período define todo o cenário político, cultural e militar que os israelitas encontraram quando chegaram lá. E como é que era essa terra de Canaã? Olha, não era um império forte, unificado. Era mais um mosaico de pequenas cidades-estado, cada uma com seu próprio rei. A região já estava enfraquecida, passando por muita instabilidade política e cultural. Ou seja, Israel não invadiu uma fortaleza impenetrável, mas sim uma região que já estava fragmentada e em declínio. Certo. Agora vamos sair um pouco do cenário externo para dar uma olhada na arquitetura interna do próprio livro. A forma como uma história organizada diz muito, mas muito mesmo, sobre a sua mensagem. A estrutura que o Howard apresenta é, incrivelmente lógica. Primeiro, a preparação. Segundo, a conquista. Terceiro, a distribuição da terra. E, por fim, as despedidas. Mas olhem só que interessante, a parte da distribuição é quase tão longa quanto a parte da conquista. Isso já dá uma pista gigante sobre onde estava o verdadeiro foco do autor, né? Pensem no livro de Josué como uma grande dobradista na narrativa bíblica. De um lado, ele está pegando o bastão de Moisés, concluindo toda a saga do Pentateuco, que termina com Israel ali, na beira da terra. Do outro lado, ele está montando o palco para tudo que vem depois. Juízes, reis, a vida de Israel dentro da terra prometida. É a peça que conecta a promessa com a realidade. Ok, agora vamos entrar num dos campos mais minados e mais fascinantes do estudo de Josué. A relação entre o texto bíblico e a arqueologia. Aqui a tensão é bem real e precisa ser encarada de frente. Basicamente, temos dois lados da moeda. De um, o relato do livro, que descreve uma campanha militar bem coordenada. Do outro, uma corrente de estudiosos, os minimalistas, que defendem que não existe base histórica para isso, que tudo não passa de uma invenção literária escrita muito, mas muito tempo depois. A citação do J. Van Setters aí ilustra bem essa posição. Já a posição do Howard é mais equilibrada. Ele argumenta que ignorar completamente o texto bíblico não funciona, mas uma leitura superliteral e simplista também não. Ele defende o que chama de versão modificada do modelo de conquista, que reconhece sim uma base histórica de uma entrada militar, mesmo que o relato bíblico seja estilizado e seletivo na forma como conta a história. E por que tem tanta controvérsia? Bom, o exemplo de Jericó é perfeito para entender isso. A arqueologia não é um filme que a gente pode simplesmente rebobinar. Um lugar como Jericó foi habitado, destruído e reconstruído por milênios. Erosão, o tempo, outras guerras, tudo isso torna quase impossível para os arqueólogos hoje dizerem com 100% de certeza o que aconteceu num ano específico há mais de 3.000 anos. Deixando um pouco de lado essas disputas históricas, vamos para o coração do livro, a sua mensagem teológica. Afinal, Josué não foi escrito para ser um livro de história moderna,
mas sim para ensinar algo sobre Deus e a relação dele com o seu povo. O Howard nos ajuda a enxergar que a teologia de Josué tem muitas facetas, com 7 temas principais que se entrelaçam. Tem a terra como um presente, a fidelidade de Deus em cumprir promessas, a aliança, a obediência, a pureza na adoração, a liderança e a ideia de descanso. Cada um desses é um fio que juntos tecem um retrato bem robusto do Deus de Israel. Vamos pegar o tema da liderança, por exemplo. A comparação entre Moisés e Josué é riquíssima. Moisés é o grande profeta, o legislador, aquele que recebe a lei. Já Josué não cria leis novas, a missão dele é aplicar a lei que já existe. Ele é um general, um administrador, um novo tipo de líder para uma nova fase da história, que acaba servindo de modelo para os reis que viriam depois. E aí a gente chega na segunda metade do livro com aquelas listas enormes de divisão de terras que, sejamos honestos, podem parecer um pouco cansativas de ler. Mas é exatamente aqui que a promessa se torna algo físico, palpável. Esse quadro resume a divisão geral, com algumas tribos a leste do Rio Jordão e a grande maioria a oeste. Mas então, para que servem todas essas listas tão detalhadas? Essa ideia é fantástica. As listas funcionam como se fossem uma escritura de propriedade. São a prova documental, o mapa que comprova que Deus cumpriu a promessa dele nos mínimos detalhes. Não é uma ideia abstrata, sabe? São cidades, rios e fronteiras reais. Chegando ao finalzinho da nossa jornada, o que a gente pode levar de tudo isso? Qual é a grande mensagem do livro de Josué depois que a gente olha para além das batalhas e das controvérsias? O ponto central é este. O verdadeiro herói do livro de Josué não é Josué. É Deus. O livro inteiro é um grande monumento à fidelidade de Deus. Ele prometeu e ele cumpriu. As batalhas, a liderança, a divisão da terra, tudo isso serve para apontar para essa verdade central. E fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Essa jornada por Josué não mostra que ler textos antigos exige mais do que só devoção. Exige estudo, honestidade para encarar as questões difíceis e disposição para lidar com a complexidade. Então fica a questão, como é que esse desafio pode enriquecer a leitura e a compreensão de qualquer pessoa que se aproxima desses textos hoje? Se essa análise mais aprofundada foi útil, não esquece de seguir o canal e ativar as notificações, hein? Assim fica garantido que as próximas jornadas por outros temas e textos fascinantes não vão passar batido. E aqui está a nossa principal fonte, nosso guia para esta exploração. Todo esse conteúdo foi baseado na excelente obra de David M. Howard Jr., o que é um ótimo lembrete da importância de se apoiar em estudos sérios para aprofundar nosso entendimento. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!